pastor, estamos aqui para o nosso segundo bloco, né? E para mim está sendo uma satisfação imensa recebê-los aqui nessas veladas de São João Evangelista. E nós estamos aqui na de casa, que também é um patrocínio para nós, né? Esse momento tão maravilhoso aqui. E lembrando que esse escritório aqui de casa, ele é também fruto de um projeto de vida. E nós estamos falando aqui sobre projeto de vida, tudo que nós já discutimos, e vamos focar agora, Prospere com Propósito. E esse é um livro maravilhoso, que traz muitas dicas aqui, para você jovem que vai casar, para você que casou, ainda não tem sua casa própria. E fica também aqui uma dica, procura de casa, né, que é a André e Darlene e as equipes deles, que eles têm grandes propostas para oferecer também para vocês. Faz parte do projeto de vida. E então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Cristiano, né, pastor, que Deus deu essa ideia para você nesse livro, todo pautado dentro da Bíblia, da palavra de Deus, e também contextualizado com tudo que está acontecendo agora. Inclusive, pastor, você foi bem além, porque aqui já tem algumas propostas que é das que estão sendo discutidas agora nesse G20. Como é que você explica isso para nós? É verdade, pastora. A proposta desse livro, ela surgiu no meu coração sobre essa preocupação, principalmente com o lado financeiro e espiritual. Algumas pessoas elas falam que as finanças não são espiritual, mas na verdade o dinheiro ele é muito espiritual. E a gente percebe que hoje em dia nós nem ainda começamos a viver a crise. A crise ainda está por vir até a partir de 2025 até 2030. Isso. E a gente percebe que nós não podemos ser pegos despreparados. Então, dentro desse livro tem aqui um combo que vai nos preparar dentro de princípios bíblicos, principalmente quando eu estava escrevendo ele, eu escrevi baseado no livro de Provérbios. Provérbios, ele é um livro de sabedoria, foi escrito por o homem mais bem-sucedido da terra, Salomão, e esses princípios ele nos ensina, desde o jovem que está fazendo a faculdade, pessoa que casou agora, quem é um empresário, uma dona de casa, né, um líder, nos ensina realmente você entender que a prosperidade não é só dinheiro, prosperidade não é só trabalho, prosperidade vai muito além, e a prosperidade, pelo que eu tenho aprendido na palavra de Deus, para a gente desbloquear a prosperidade, Deus só dá recurso com uma visão, uma missão. Então, quando eu tenho um propósito, Deus vai me conceder que eu prospere. Quando eu não tenho por que prosperar, eu não vou ter prosperidade na minha vida. Muito importante esse material, né? E não só para as pessoas recém-formadas, né, pastora Socorro? Eu achei interessante a fala, porque realmente nós não podemos achar que finança, prosperar, é só arregaçar a mão e trabalhar. Igual foi falado, é mais espiritual do que, né, o físico aqui. Então, tudo começa no mundo espiritual. Finança não é diferente. É verdade. E, pastora, tem um versículo que está em Filipenses 4:19, que está aqui no livro, fala assim que Paulo dizia, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. E eu fico me perguntando por que tem tanta gente com tanta necessidade? Por que Deus falou que suprirá todas as suas necessidades e tem tantas pessoas que estão passando muita necessidade, principalmente na área financeira, que influencia? Segundo uma pesquisa americana, diz que a segunda maior causa de divórcio é os problemas financeiros. Primeiro a traição, depois os problemas financeiros. E por que o Senhor falou, eu vou suprir todas as suas necessidades? E muitas pessoas estão entupidas de dívida, pensando até em suicídio, com a sua vida acabada, é porque muita coisa que a gente contrai não era uma necessidade. E Deus tem compromisso em suprir uma necessidade. Necessidade, supérfluo, né? Isso. Então, esse livro, na verdade, ele traz a sabedoria milenar, que é a sabedoria bíblica, aplicada hoje em dia, igual a senhora falou, que vai trazer realmente um desbloqueio no potencial financeiro. É porque a Bíblia, ela é um livro que nos ensina a fazer negociações, comprar, vender, construir, manutenir, tudo aquilo que Deus tem nos dado. E o foco mais importante de tudo isso é saber que nós precisamos também ser generosos, ajudar as pessoas. E tudo isso está embasado, né, aqui dentro.
E um capítulo que eu achei muito interessante, pastor Cristiano, é sobre a psicologia por trás do dinheiro, né? Porque nós vemos aqui, eu li esse livro já também 2 vezes. É um livro fácil de ler, muito gostoso para ler e interessante, porque ele traz para a gente ideias de como fazer. E dentro dessa psicologia aqui do dinheiro, por trás do dinheiro, o que te levou a fazer isto aqui, né? Dentro dessa psicologia, quais são os princípios que você tem observado hoje na população? Então, pastora, eu percebo que muitas pessoas, elas se endividam por compulsão. Elas compram por compulsão, elas compram por gratificação. A gente sabe que o corpo da gente, ele tem hormônios, hormônio do prazer, hormônio da alegria, da satisfação. Quando você vai para a academia, você libera hormônios. Então tem pessoas que toda vez que ela compra, aquele senso de alegria, aquele senso de felicidade, é como com uma gotinha do hormônio da serotonina lá caísse no cérebro dela, e ela sente um prazer, uma emoção, e aquilo se torna, repetidamente, se torna um vício. E muitas vezes o dinheiro é emocional. Eu entro numa loja, por exemplo, eu estou com o celular aqui, eu estou doidinho para trocar a capinha dele. Eu vi uma loja ali muito bacana, se eu entrar não tem jeito. Né? Então a psicologia por trás do dinheiro o dinheiro é emocional. Mas então, deixa eu só fazer uma palhinha aqui. Você acha que esse desejo de compra aí, ele está mais no homem ou na mulher? Agora peguei ele, pastora. Eu acho. Que eu ia falar aqui, né? Dicas para controlar a ansiedade e gastar menos, né? Então eu acho que está mais na mulher. Né? Então vai, pastora Socorro, agora é com você a dica. Olha, eu acho assim, nem tanto, às vezes nem todas as mulheres têm essa ansiedade, essa compulsão, às vezes os homens, a gente encontra isso neles, né? Mas realmente, no geral, as mulheres é quem mais, né, com aquela ansiedade, tem até esse título agora colocaram, vou me mimar, me mimei, né? Recompensar, mimei. Me recompensar, tá triste? Vou no shopping. Vou lá comprar alguma coisa, né? Isso aqui é terrível, que incentiva outras pessoas a fazer, até mesmo sem pensar. Sem perceber, tá saindo já seu orçamento. Automático. Já criou caminhos neurais que já passa rápido, né, por aquela atividade. Tá saindo o seu orçamento financeiro, né? Dali, e o problema é esse, é que você não tem condições, né? Quer ostentar uma vida que não pode. Não pode. Mas se endivida e tenta colocar a sua fonte de alegria em comprar. Vive o dia acessando site de compra, e a neurociência fala que as empresas de marketing, as empresas de venda, né, o comércio, eles estão atentos a isso e eles fazem um apelo direto. Você vai sempre encontrar alguém assim, você precisa disso, você não pode viver sem isso, você não pode viver. E a pessoa fala, é verdade, eu não posso viver, eu quero comprar o iPhone 16, eu já estou esperando o 17, sendo que a pessoa nem conseguiu pagar o Samsung dela ainda que ela está devendo. Né? Então é uma coisa assim que nós precisamos pedir a Deus muito autocontrole, que não é fácil. Né? A compra se torna um prazer, assim como comer, né? Assim como o sexo, assim como qualquer outra coisa. Comprar pode se tornar uma dependência. Tem gente que a casa dela está abarrotada de coisa, que ela não sabe nem como usar. Consumista, né? Porque ela compra o que não precisa para ostentação, né? Impressionante. E é uma coisa também muito perigosa, né? Porque depois que passa essa fase, a pessoa entra numa depressão, começa a chegar os boletos, vai chegando, né? Cartão bloqueado, e às vezes o marido nem está sabendo, né, das coisas. Então ela entra numa depressão e vai lá para o fundo do poço. Então, e isso é muito complicado. Tem que ter o controle, né? Controle. E outra coisa, a gente vê muito blogueira, pessoa no Instagram, nas redes sociais, ostentando uma vida, e alguém vê aquilo e acha que pode se comparar. Né? Tem uma frase que diz que galinha que anda com pato, né, vai morrer afogado. Então vai morrer afogado. Eu tenho que tentar viver o meu padrão. Se Deus me prosperar mais, eu vou dar um passo a mais. Se Deus não prosperou, não me deu mais recursos para aquilo, ele entende que eu posso viver o contentamento. Hoje em dia nós estamos vivendo uma geração que não sabe o que é o que Paulo diz. Eu aprendi a me contentar. Com muito, estou contente. Com pouco, eu estou contente. Aprendi o contentamento. Né? Você tem que aprender a viver a estação que você está.
E às vezes também Deus, ele segura algumas coisas. Eu já sei disso porque eu vim de uma base bem precária mesmo, bem pobre, né? Então, assim, tudo que eu pedia a Deus, ele me dava, mas no tempo dele. Sim. E às vezes ele segurava muita coisa para me liberar para mim, mesmo eu em oração, dentro do propósito, mas é porque eu ainda não estava preparada. Sim. E depois que eu recebi aquela bênção, eu mesmo falava, se eu tivesse recebido antes, teria sido pior. Né? Então, assim, eu aprendi a agradecer a Deus em tudo, em todo momento. Tá conformada com o que tem hoje. E né? saber esperar a hora dele. Isso, porque A hora aquele que é servo de Deus, Deus sempre vai suprir as necessidades. Isso. Né? Às vezes você não tem o que você quer, mas você tem o que você precisa. Isso. Né? Eu não tenho tudo que eu queria, mas tenho tudo que preciso. Exatamente. E é interessante porque, pastor, eu não daria R$1.000 na mão de uma criança de 5 anos. Ela vai fazer o quê? Não tem maturidade. Não tem maturidade. Então Deus espera que a gente tenha maturidade. Porque quando a Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor, né, se você está pautado dentro dele, seguindo ele, como tendo Deus como nosso Pai, ele não vai deixar faltar nada para nós, da nossa necessidade não falta. E a grande marca, pastora, de uma maturidade, que a gente está maduro espiritualmente falando, a grande marca da maturidade é o dar. Porque a alma generosa prosperará. Quando eu chego no nível de dar, quando eu chego no nível de não ser egoísta, não querer só para mim, mas quando eu chego no nível de entender, Deus me abençoou para mim ser um rio. Tudo que passar por mim, eu vou fazer com que chegue na vida de alguém. Esse é o maior segredo. Quando eu chego no nível de dar, é porque eu cheguei ao nível da maturidade. Você vê que uma criança, dê um brinquedo para uma criança, ela vai ficar agarrada naquele brinquedo. Se chegar outra criança, ela vai brigar, ela vai chorar, ela está agarrada. É a fase do egocentrismo, né? Isso. É só dela. Só dela. Agora, quando ela cresce mais, agora ela compartilha o seu brinquedo. Compartilha. Tem uma frase que diz que Deus está querendo colocar muitas coisas nas nossas mãos, mas nossas mãos estão sempre ocupadas com brinquedos. Muito interessante, pastor Cristiano. E eu lendo aqui o livro, observando, mas eu queria que você trouxesse mais, aprofundar mais sobre esse tema aqui que você colocou, as finanças que traz paz. Então, pastora Socorro, as finanças, elas podem trazer paz ou elas podem trazer muita angústia. Hoje a gente tem uma frase que diz assim que o dinheiro pode comprar a cama, mas não pode comprar o sono. Só que a grande verdade, tem pessoas que elas não vão conseguir dormir, mesmo elas tendo muito dinheiro. Verdade. E tem pessoas que não conseguirão também dormir por falta do recurso. E a gente percebe hoje que há uma instabilidade geral de falta de paz. Os casamentos, o pai que não sabe como pagar a faculdade do filho, né? O empresário que não sabe como pagar os impostos, o líder que não sabe como pagar o aluguel, resolver as suas coisas. E na verdade, a dívida e os problemas financeiros roubam a paz, tira o sono. E o que a gente precisa entender? A finança que traz a paz é aquela que está pautada na palavra de Deus. Aquelas finanças que trazem a paz é aquelas que nós cumprimos os princípios da palavra de Deus, e a palavra do Senhor diz, em Salmo 127, que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Né? As finanças que traz paz é você não andar ansioso e preocupar que Deus suprirá, uma vez que você coloca Ele em primeiro lugar. Amém, verdade. Retornando ao versículo que a pastora falou, né? O Senhor nosso pastor e nada nos faltará, em nome de Jesus. Muito interessante, assim como você estava falando, que muitos casamentos às vezes vão por água abaixo por falta de umas boas finanças. Ali começam as contendas, né? Aqueles conflitos, tudo é gerado pelo emocional ali atingido através das finanças que não estão bem. E é uma coisa, pastora, que eu acho muito interessante, que casal, quando namora, fica noivo, vai muito pelo lado da emoção. Sim, verdade. Né? Prepara tudo aquele glamour, mas, na verdade, eles não sentam para fazer uma pauta das economias. Exatamente. Olha, a partir de hoje vai ser assim, o nosso salário junto, né? O que nós vamos fazer, quem vai fazer isso, pagar isso, aquilo outro, o que nós vamos comprar, como podemos comprar. Não tem um planejamento financeiro. E isso, infelizmente, é um defeito de todo o Brasil. Todo o Brasil, que na escola, não se aprende.
Não se aprende isso e deveria aprender. Financeira, né? E é por isso que a gente tem essa dificuldade, pastor Cristiano, de falar sobre isso dentro da igreja. Onde quando você começa a falar de prosperidade, virou um tabu. Sim. E a pessoa vai carregando essas maldições de anos sobre a vida delas. E é necessário quebrar isso. E eu achei fundamental esse livro aqui, que ele ensina isso, até o planejamento. Conhecereis a verdade, Isso. né? E a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dessa maldição financeira que está pegando muitas pessoas. Sim. A gente vê que tem muitas pessoas que trabalham, tá igual o saquetel furado. Tudo que ganha, ele perde, sem saber o que fazer, né? Como fazer. Já pensou se a maioria andasse dentro da palavra de Deus, em todas as áreas, principalmente nas finanças, como seria uma bênção, né? É verdade. E a maldição financeira, como a pastora falou, a maldição é o contrário da bênção, né? Deuteronômio 28, ele fala do 1 ao 14, as bênçãos e depois as maldições. E uma vez uma pessoa falou assim para mim, olha, pastor Cristiano, meu avô, minha avó era assim, assado, será que eu vou repetir esse ciclo? Eu falei para ele assim, olha, depende de você, porque a obediência quebra a maldição. Isso. Tem pessoas, a maior loteria, né, embora a gente tenha uma polêmica muito grande sobre jogo de loteria, bet, essas coisas, não quero entrar em assunto, mas a maior loteria é americana, é milhões de dólares. Foi feita uma pesquisa que, no prazo de 5 anos, até menos, 90% ou mais de quem ganhou na loteria americana estão pobres na miséria. Por quê? Porque, além de não saber administrar, como que alguém vai pegar tanto recurso sem estar preparado para aquilo? E segundo, vem as maldições financeiras, que já vêm dos seus antepassados familiares, e somente quando você aprende que Jesus levou e você agora precisa andar debaixo da bênção, mas não é automático. Nada é automático. Eu estou doente, aí eu vou ser curado porque Jesus morreu por mim, não. Eu estou pobre e eu vou prosperar porque Jesus morreu por mim. Não é automático. Eu preciso cumprir princípios, porque toda promessa tem um princípio primeiro. À medida que você anda na palavra de Deus, Deus vai restaurando. Isso, né? você vai enriquecendo, prosperando, como Deuteronômio disse, se ouvires a minha voz, aí você vai aprender a administrar, aprender a investir, aprender a se organizar, você vai aprender a lidar com o que Deus tem para dar para você e Ele vai te dando mais. Você vai buscar a instrução, né? Dentro da palavra. Dentro da palavra. Exatamente. Devo comprar agora? Não devo. Tudo em oração. Tudo porque Deus, Ele dá o norte para nós. De Deus, né? Porque, na verdade, voltando nessa parte de comprar ou não comprar, Deus em tudo, se você está na presença dEle, na vontade dEle, Ele te dá alguma impulsão ali dentro. Compra ou não compra. Isso. Né? Então, é isso aí. Mas aqui, agora me dirigindo para a pastora Maria José, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre saindo dessa maldição em direção à bênção. Sair dessa maldição em direção à bênção, não só do que está pautado aqui já nesse livro, mas o primeiro passo é oração e jejum e leitura da Bíblia e de complementos, igual esse livro aqui. Sim. Esse livro aqui, ele dá um norte, como sair fora da maldição. Sim. Aguardando no coração. Que diz aqui a palavra, num texto aqui, que diz assim, olha, a pobreza é uma verdadeira maldição, enquanto a abundância representa uma bênção. Nós estamos falando aqui de pobreza, a pessoa ter só o arroz com feijão, não, estou falando de migalhas. Eu falo porque eu já fui pobre, já fui miserável. Sim. Eu já revirei lata de lixo para comer. E hoje eu estou na abundância, estou na bênção. Porque eu aprendi os princípios de quebra de maldição com a minha mãe, com meus pais, que depois que aceitaram a Jesus. Só cortando um pouquinho a fala da senhora, já a senhora continua. Pastora, a gente começa a pensar nesse testemunho da senhora, mas quantas pessoas que desde jovem até envelhecer e morrem nessa maldição? Não sai do lugar. Porque não entrou na fase que a senhora entrou e está nela, né? Não entrou nessa fase de aprender a palavra de Deus, para poder entrar realmente no melhor de Deus, né? Então isso é muito profundo, né? E nós precisamos entender isso para desfrutar a prosperidade. Hoje eu digo que eu desfruto isso, dessa prosperidade que Deus me deu,
né? E tem os níveis também, né? Existem 3 níveis da prosperidade, para a prosperidade. E eu vou deixar isso para o nosso autor falar, que ele vai falar com mais propriedade ainda, né? Porque, na verdade, pastora, a questão da prosperidade ou da miséria está muito na mente, né? Isso. Tem pessoas que nunca vão abrir a mente para prosperar. E é uma coisa, pastor, você falou muito certo. Isso é muito profundo. Eu sempre estava ali no meio do lixo, ou catando papelão para vender, andando toda suja, rasgada. Mas na minha mente eu falo, um dia eu vou ter roupa bonita. Um dia eu vou andar bonita, eu vou ter meu carro. Isso eu era o quê? Eu tinha 11, 12, 13 anos, na minha infância, minha adolescência. E quando eu cheguei na minha juventude, eu já estava trabalhando já com um propósito, né? E o que eu fazia de catar papelão, no lixo, era o meu trabalho. E eu já vendia as coisas que eu encontrava ali, e minha mãe ensinava, tira o dízimo. Tira o dízimo. E oferta no altar do Senhor. Daquilo que eu catava no lixo, a gente dizimava. E o que sobrava, a gente comprava as coisas para dentro de casa. Deus é fiel. Muito forte, porque enquanto a senhora fala, eu lembro de um pensamento que a pobreza ou a riqueza está na mente. Está na mente. E se a gente está num ambiente de pobreza, mas a nossa mente está num ambiente de abundância, aquela imagem projetada na sua infância foi que a senhora perseguiu e aquilo se tornou realidade. E é tão verdade isso que quando eu chegava na escola, que cada dia eu tinha uma roupa diferente, um calçado diferente, mas tudo do lixo. Que eu ganhava, pegava no lixo, não é que ninguém doava, não. Sim. Aí as meninas perguntavam assim, mas que roupa bonita, de onde é? Eu falei, essa aqui é lá dos Estados Unidos, e essa aqui é da Inglaterra. E hoje, isso materializou na minha vida. Já. Hoje eu uso roupas importadas, porque eu viajo, eu vou nos países e eu compro lá. Hoje eu posso usar, né, dentro da prática, da realidade. E antes era apenas uma brincadeira. E hoje se tornou uma realidade na minha vida. Mas no fundo a senhora cria, né? Aquilo que a Eu senhora cria, tava falando, eu né? ainda falava, eu vou andar de avião, hoje eu ando de avião. Isso. Sua mente Né? está programada. Aquilo que para a isso. sua mente Minha mente pensa, está programada. será. É, Sim. assim como pensa, né? Assim Materializou. materializa e já materializou. E eu sei que tem muito mais ainda que eu já Com planejei e Deus já está fazendo acontecer. Com Olha, certeza. Deus, né? A senhora é igual a Davi, só estava com o pé no pasto, mas o coração O coração no trono. no trono. É, o coração no Isso é trono. muito forte, porque a mentalidade diz que a coisa mais difícil de se abrir não é um cofre do Banco Central, é uma mente fechada. É. Isso Tem verdade. gente que está no nível da miséria. Aquele nível da miséria que não dá para nada, passa fome, para morar depende dos outros. pra É, e pagar, outra questão né? também que colocam é que todo rico vai perder a salvação, que Pois é. rico não tem bênção de Deus. É muito pelo contrário. Isso é interessante que eu vi uma pessoa falar que você andar mal vestido, arrastando chinela, esse sinal de humildade é um sinal de que você é muito santo. Isso não né? existe, isso é tudo coisa diabólica. Porque Humildade não tem a ver com com isso. pobreza. não. Não, Com humildade. pobreza. Você vai encontrar gente rica, pastora Socorro, muito humilde. E você vai encontrar gente pobre, miserável, muito orgulhoso. Com E arrogante. certeza, E arrogante. demais. O cara não tem nada, mas é Isso é arrogante. verdade. Não tem nem onde cair direito, mas é arrogante. Então, tem o nível da pobreza extrema. Eu Isso. vejo que o nosso Brasil, infelizmente, e outras nações, não só como África e Haiti e outros países, sofrem esse nível de pobreza que você até para morar depende dos outros. É, Agora tem o nível que a maioria dos cristãos, pastora, se detém, é o nível da sobrevivência. é. Trabalhando para comer, trabalhando para pagar um boleto, trabalhando para poder ver se compra algo para o filho, mas vive na sobrevivência, no subdesenvolvimento. Esse não é o nível que Deus tem para você. É aquele que está lá em Isaías 1,19. Se quiseres. E me ouvides. Só que esse texto é interessante porque às vezes a gente não quer. É, Né? Se a gente quiser, a gente vai viver o nível da abundância, igual a senhora está falando. O nível da prosperidade abundante. O que é a prosperidade? Não estamos falando aqui de ostentação, não estamos falando aqui de riquezas sobre riqueza, nós estamos falando de ter o suficiente para viver uma vida muito bem. sem dormir preocupado com Isso. dívida, os filhos estudando, numa escola boa, com material bom, Isso. sem precisar ficar pegando nada emprestado, comprando fiado, Exato. cartão de crédito, sem dormir à noite. Né? Deus não quer isso para É nós. verdade. Ele quer que nós vivamos o melhor dessa terra. Mas se Verdade. for rebelde, É né? verdade.
Na minha vida espiritual, eu quero 3 coisas que eu aprendi. Eu estou indo para o céu, levando a minha família e o maior número de pessoas possíveis. Na minha vida financeira, eu quero ter o suficiente, uma vida boa, poder ser um grande mantenedor da obra de Deus e ajudar os necessitados. Eu creio que esse é o maior propósito que Deus tem para a vida da gente. Agora, encerrando aqui, pastor, sobre a parte, né, que finaliza aqui o livro, que eu achei também muito forte, é sobre a preparação da crise, né, para o ano de 2025. Né? Como foi essa visão de fazer essa pauta? Então, essa parte, pastor, preparação para os dias que estão por vir, é muito polêmico, né? Porque alguns falam que isso é teoria da conspiração, isso não vai acontecer, isso é bobeira, né? Não vai faltar comida, não vai faltar alimento, mas se você olhar, até a ONU está falando, vai faltar alimento, sim. As coisas estão caminhando para isso. Estão caminhando para isso. Países como Índia e China, que são os países mais populosos do mundo, já estão comprando terras em outros lugares para poder ter fontes de suprimento. Você pode perceber que quando tem um tornado lá nos Estados Unidos, o supermercado esvazia. Esvazia tudo. Por quê? O povo está com medo de faltar e realmente vai faltar. Então eu creio que tudo na Bíblia é profético. E a gente vê que já teve uma fome muito grande. Em Gênesis 41, o próprio Deus falou, vai ter uma fome sobre toda a terra. A fome que você está tendo, a gente está vendo agora, é a fome aqui no Haiti, em algumas partes da África, né, na Venezuela. É o normal. O normal. E agora vai vir o extraordinário. Porque o normal, o ordinário e o extraordinário tem ele na bênção e na maldição também. Verdade. E essa fome que vai pegar o mundo inteiro. Isso é bobeira. Não é bobeira. O Covid, né, se alguém pode falar, esse vírus estava lá na China. Todo mundo falou, não vai chegar, de repente espalhou pelo mundo inteiro. Muita gente E tem um vírus também muito forte chegando aí também. O ano que vem já está proposto isso aí. Então, os homens, eles estão preocupados, né? Como que o país vai conseguir alimentar tanta gente? Como que isso vai acontecer, sendo que as fontes de alimentos estão cada vez mais escassas? Então, nós temos que nos preparar. Assim como Deus levantou José e falou para ele, olha, eu vou te dar todas as coordenadas para você superar esses 7 anos de fome, 7 anos de fartura virá. Nós temos que aproveitar esse tempo que Deus vai nos dar e nos preparar. E o livro, ele vai falar sobre 7 ou 10 pontos, como que você tem que se preparar para os dias que estão por vir. E um dos maiores princípios que nós devemos preparar é espiritualmente. Oração e jejum. Para que o nosso emocional também esteja preparado para enfrentar isso. Sim. E nós temos aqui no livro o livro que nós vamos também estar passando, né, no livro Os Feitos Memoráveis, onde cada pessoa vai receber o seu projeto de vida, vai anotar o seu nome aqui. Agora, por quê? Com qual objetivo isso? Aqui no livro de Malaquias 3,16, quando Deus dá um alerta, né, para o povo ali, ele diz assim, olha, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Então, pode vir a fome, pode vir a crise, pode vir o que for, mas enquanto nós estamos fazendo o nosso projeto de vida, guardando os princípios da palavra e procurando enriquecer cada dia mais na palavra de Deus, fundamentada na palavra, nós estamos deixando aqui esse legado, que é esse memorial. O nosso nome está lá. Então, nos dias de fome, nós não seremos envergonhados, porque nós cremos no poder de Deus. E eu creio que Ele estará, né, suprindo as nossas necessidades. Então, todos que vão fazer o projeto de vida vão estar assinando. E nós vamos deixar, eu quero até agradecer o pastor Cristiano, né, porque esse livro ia sair por R$30, né? Mas para quem vai fazer o projeto de vida, ele vai custar apenas R$15. E vai estar lá à disposição, né, para todos que vão comprar esse livro. Então, eu peço que você não fique de fora, mesmo que você não é da nossa igreja, ou não pertence aqui em Guanhães, pode pedir, a gente manda pelo correio para você. É um livro fácil e muito fundamental para esses últimos dias agora, né, que tem aqui. E vai também junto um marcador de texto para você.
Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos encerrar aqui esse bloco, né? Mais alguma colocação que vocês têm? É muito interessante quando a gente está falando, crê nos seus profetas e prosperareis, né? E aqui está a direção de Deus através dos profetas para esses dias de hoje, para nós, para a nossa vida, para os dias de hoje. A gente precisa ouvir, crer e praticar, e não seremos envergonhados. E é muito importante porque a Bíblia, ela nos relata aqui de Gênesis até Apocalipse. Deus nunca pega ninguém de surpresa, nunca deixa. Ele sempre dá as instruções do que vai acontecer, do que está por vir e já está acontecendo. Exatamente. Verdade. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos profetas. Isso. E os profetas são dados à igreja para dirigir a igreja debaixo do mover do Espírito Santo. Então, você que está nos ouvindo, faça com muito amor, com muito empenho o seu projeto de vida 2025, né? Faça de todo o seu coração, debaixo de jejum e oração, plante o seu extraordinário nesse projeto, adquira esse material, porque creia que Deus colocou dentro da nossa profeta uma palavra que vai definir o teu ano 2025 para melhor. É o ano do reconhecimento. Reconhecer. De nós reconhecermos quem é Deus na nossa vida, os problemas que estão acontecendo. A gente precisa saber que tudo isso é o cumprimento da palavra. Verdade. E sempre a gente vê a pastora Maria José falando todos os anos, no começo do ano logo, ela já entra em oração, propósito de consagração, e ela sempre fala, Deus já está me dando a direção do projeto de vida do próximo ano. E tudo que Deus revela para ela e a gente faz projeto de vida, acontece. Ouça os profetas e prosperarei. Você que ficou até o fim desse podcast, vou te revelar o segredo dela ser próspera. Tá bom? Vou te revelar. Sabe qual é o segredo? Número 1 da pastora, de ser próspera, ser abençoada, é o que está lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Medita nessa palavra dia e noite, para fazer tudo quanto nela está escrito. Então tu prosperará. Amém. Escute, se você meditar nessa palavra como ela medita, se você se alimentar, fazendo que essa palavra sature sua vida, você será a pessoa mais próspera da sua casa. Isso mesmo, eu tenho procurado sempre alimentar da palavra, jejuar, orar, porque de onde Deus me tirou, né, para onde eu estou hoje, graças a Deus eu tenho, assim, não tem explicação para dar. É uma José. É realmente Maria José, né? E eu quero agora agradecer também, né, de Casa Imobiliária, que está aqui patrocinando para nós esse momento, né? E não vai parar por aqui, vai ter outros também. Que Deus possa continuar abençoando e prosperando a vida de vocês. E fica a dica, quer comprar um lote, uma chácara, um terreno, procura de Casa. Deus abençoe. Deus abençoe.